A paz do Senhor Jesus, todos vocês que nesse dia 6 de agosto de 2023 podem estar conosco. Esses nossos queridos irmãos que estão conosco nesse momento, aqueles que não podem estar nesse momento por um motivo justo, que o Senhor também sabe e conhece as necessidades todas de cada um de nós. Aqueles que também, de uma forma ou outra, têm nos concedido este privilégio de compartilharmos a palavra do Senhor que nos vem através deste vídeo na internet. O Senhor, com certeza, os tem abençoado, nós confiamos e cremos. Vamos iniciar orando ao nosso Deus. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és Deus maravilhoso em todos os Teus feitos. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por mais uma semana de recuperação, restauração e renovação a cada um de nós. E nós te agradecemos por esse privilégio de estar em reunião, em união e em comunhão com esses teus filhos, que nesse momento estão e com aqueles que também no dia futuro estarão vendo este vídeo. Que as tuas bênçãos repousem sobre cada lar, cada família. Que o nosso louvor seja agradável a Ti, ó Deus Pai, e que a petição de cada um desses corações possa ser respondida, e sabemos que o Senhor se agrada em abençoar a cada um dos Teus filhos. Por isso, nós continuaremos confiando na Tua presença santa, na Tua fidelidade, na Tua proteção, no Teu provimento, no Teu cuidado para com cada um desses e para cada um dos Teus filhos. E nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade, no precioso e santo nome do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Uma semana assim de recuperação, graças ao nosso Deus, que podemos estar então mais uma vez. Desculpem-nos pelo vídeo passado, que ainda não estávamos tão bem recuperados, não estando totalmente recuperados nesta noite, mas o Senhor é quem vai nos capacitar, possamos louvar o nome do Senhor e compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Que o Senhor toque no coração de cada um e que a palavra que o Senhor tem para cada um de nós fará morada no nosso coração e colocaremos em prática no nosso viver diário, no nosso dia a dia, pois a Tua palavra é que nos vai edificar e nós continuaremos e permaneceremos confiando no Senhor. O nosso tema desta noite, aliás, um tema bem simples, mas diz assim: quem é que vence o mundo? Então, quem será que vence o mundo? Nós temos a resposta na palavra de Deus, com certeza, e é o que nós vamos ler no texto de 1 João, lá perto de Apocalipse, 1 de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Então, 1 de João, capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Aqueles que podem acompanhar na sua Bíblia neste momento, por gentileza, vamos juntos ler a palavra do Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Então, dois versículos para apresentar aquele que vence o mundo. Então, vamos ver com mais
um pouco mais lentamente, então, não apenas a leitura, mas veremos, então, o que significa esses versículos. Como eu sempre digo, são versículos de fácil entendimento, mas é sempre importante. Tem irmãos que já escutaram mais que uma dezena de vezes sobre este assunto, mas o Senhor sempre tem, eu creio, uma forma diferente de falar com cada um de nós. Por isso, vamos juntos apresentar a forma como esse texto tem para nós, ou seja, aprender de como o Senhor quer falar com cada um de nós. Temos também o nosso primeiro hino da harpa cristã, de número 227. Deus amou de tal maneira. Sim. Então, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 227 da nossa harpa cristã. 1, 2, 3. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança a ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. O pecado na cruz foi vencido pelo Senhor, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Amém? Então, esta é uma promessa do Senhor, tá? De receber um galardão, uma coroa, uma recompensa de todo aquele trabalho que você e eu
né, nós temos feito ao Senhor. Um simples distribuir de um panfleto. E tudo aquilo que o nosso irmão, nossa irmã tem feito pelo Senhor, pela obra do Senhor, receberá uma recompensa. O trabalho nosso trabalho no Senhor não é vão. Esta é uma promessa, uma certeza de cada um de nós. O segundo é o hino que diz Um Povo Forte, de número 340, Sambiaku Yonju, em japonês. Um povo forte. 1, 2, 3. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele temer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não seja descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai. Poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Amém. Então, que possamos ser encontrados como um desses que nós cantamos, que nós louvamos aqui, né? Um povo destemido, porque sabemos que cada vez mais aumenta a perseguição, as dificuldades, a afronta de pessoas que não conhecem a Cristo, e nós devemos então nos fortalecer no Espírito Santo, Amém. ser capacitados pelo Espírito Santo, porque não é com armas carnais que nós vamos vencer, mas pela presença do Espírito Santo. E que possamos sempre ser, não é, um dos tais, um daqueles que confessam com alegria que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Então agradecemos ao Senhor por esta semana que tem se passado e por aqueles familiares que também têm estado conosco, juntamente com as irmãs, a reunião das irmãs
às quintas-feiras pela manhã, horário aqui deste país, e quarta-feira à noite, horário do Brasil. Que o Senhor esteja abençoando a cada uma delas. Algumas não podem estar conosco devido ao horário, mas o Senhor então esteja com cada uma delas abençoando. Esse é o desejo do nosso coração. A cada um dos nossos familiares, aos familiares da irmã Mieco, assim como os meus familiares que estão no Brasil. Eu acrescento o nosso agradecimento a cada um deles, e aqueles que nos veem, eu peço as vossas orações para que o Senhor continue conosco, nos restaurando e nos restabelecendo prontamente, para que possamos trabalhar em paz e também sem ser motivo de qualquer tipo de infecção a qualquer pessoa daqueles que estão no nosso local de trabalho. Então temos que cumprir tudo aquilo que é necessário para que esse mal seja minimizado e evitado de ser propagado, não proclamado, propagado. Então, conto com as vossas orações e também, com certeza, nós vamos continuar orando em favor de cada um desses irmãos, em cada um daqueles que nos veem, que nos assistem, no santo nome do Senhor Jesus. Vamos iniciar aqui com os nossos irmãos, que sempre também estão conosco, o irmão Anderson, a irmã Keiko, o irmão Melvin, a irmã Renata, a irmã Maria, o irmão Nishimura, e que o Senhor também esteja abençoando a cada um. Vamos ouvir o nosso irmão Anderson com a irmã Keiko. A paz dos irmãos. A paz do Senhor Jesus, a paz, Senhor. Como sempre, primeiramente agradecer a Deus. Amém. Pela semana que Ele nos deu, dos livramentos que nos concedeu. E o nosso pedido de oração é porque essa semana tá para vir um ventinho forte aqui, né? Por aqui, passando por cima. Então, para que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, né? Amém. Esse é o nosso pedido. Amém. Isso. Então, só o Senhor sabe, né? Que o Senhor tem o controle de toda a criatura, de toda a criação e de todas as coisas. Então, o Anderson pede que o Senhor esteja abençoando toda essa parte deste país que sofre, então, com todas essas intempéries. Keiko? No especial também só agradecer, né? No mesmo pedido. Grato. Então, agradece ao Senhor e reitera os pedidos do nosso irmão Anderson, seu esposo. Irmão Melvin, por gentileza. Também agradecer a pessoa pela semana que passou, graças a Deus, bastante trabalho. Tive que ficar lá 2 dias em Totigas, pela semana que passou. Mas, graças a Deus, foi bênção. O que era para ser feito foi feito. O Senhor abençoou e, graças a Deus, está tudo certo. Então, agradecer a Deus pela semana, por todo o livramento que o Senhor deu, na ida e na volta. E acho que, de oração, acho que talvez que você lembrou, né, talvez tenha um tufãozinho passando. Acho que agora teve um incêndio no Matsuria, em Tóquio, agora. Realmente, a gente não sabe, a gente infelizmente sabe que a motivação daquelas pessoas é outra, né? Acho que nosso papel como cristão é orar e interceder para que Deus dê o livramento, guarde as pessoas que estavam nesse Matsuri, dando livramento, e quem sabe possa ser uma porta de salvação para elas também. Do mais, só agradecer. Amém. Deus abençoe. Então. Irmã Renata, algo? Nós só agradecemos pela semana que Deus tem cuidado de nós em cada detalhe, agradecer pelo cuidado dele de cada dia. Amém. Muito grato. Agradecemos também pela reunião, a união e a comunhão de ontem. E Deus abençoe os irmãos. Amém. Irmã Maria, por gentileza, e Nishimura Kyodai. Marido, 2 semanas ele estava muito gripado, mas está melhorando.
Cortando o som. Mais perto, Luri, tá cortando. Cortando o som. Tá ouvindo, irmão Melvin? Ela? Não. Estava bem, Deus, é isso. Nós agradecemos. Amém. Muito grato, então. O Cazu passou por gripe. Cazu. O que será que corta? Mas, Ticaco, motor, Ticaco. Aí. Arigatou gozaimasu. Arigatou Tem que gozaimasu. falar próximo, né? Então, o irmão Nishimura, para quem não... aqueles irmãos que estão nos vendo, então, o irmão Nishimura passou aí por uma gripe, não tem nada a ver com essa infecção mais forte, mas, graças a Deus, o Senhor o tem restabelecido, ele esteve conosco, juntamente conosco na congregação, na igreja, nesta manhã, juntamente com a irmã Maria, e já está bem melhor. Nós agradecemos a Deus e eles também são agradecidos ao Senhor. Irmã Lozinete, pode falar? Sim, agradeço a Deus por tudo que tem feito, né? E por tudo que Ele é Aleluia. em nossas vidas. E pelo cuidado dele. E peço pelos meus pais, para que o Senhor possa nos dar uma direção em tudo. Abençoe minha mãe e meu pai com saúde, minha irmã e sua família, meu irmão e sua família, e a gente que está aqui ainda, meu filho Christopher, que está em Florianópolis. E o Senhor continue nos dirigindo em tudo. E peço pelo Brasil também, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Muito grato, Deus abençoe. Então, a irmã Lozinete tem no coração o propósito de estar abençoando os familiares e que no tempo determinado o Senhor com certeza então vai dar a vitória que nós queremos para este casal e para os familiares que ali dependem da irmã Lozinete. Irmã Mieco, por favor. Bom dia, boa noite, a paz. A paz do Senhor Agradecemos a Jesus. Deus, né, por mais uma live, por cada um dos irmãos presentes, ausentes. Então, agradecemos a Deus pela vida do Caouro, Simone e a família que vieram lá do Sul, né? Faz 6 anos que nós não encontrávamos e ontem tivemos uma confraternização, uma reunião muito calorosa, gostosa, de manhã de piscina e à tarde na loja da irmã Maria, almoçando e depois fazendo aquela confraternização. Foi um dia muito agradável, agradecemos a Deus. Estávamos em acho que 14 ou 15 pessoas. Agradecemos a Deus. Quem é que estava lá, irmã? Né? Quem é que estava lá? São 4 famílias. A família do Melvin, da Simone e Caouro, né? E da Miliane e nós, né? E nós. Então, todos presentes, graças a Deus. O Daniel não né? podia. Também as pessoas ausentes também. Nós agradecemos que com certeza, né, oraram, porque há 2 semanas eu fui infectada por coronavírus. E na quinta-feira, meu esposo fez um teste, estava já quase negativo, mas o médico falou, eu não posso dar negativo porque deu um pouquinho de positivo. E nós oramos a Deus e Deus confirmou que é para fazer o evento, que não era para suspender o evento. E assim realizamos. Em nome de Jesus, agradecemos a Deus. Amém. Então, o Senhor é benigno, bondoso e todo-poderoso. E Ele está nos céus e pode atender o pedido de cada coração. Daqueles também que estão conosco, vendo através deste vídeo, que o vosso pedido também possa ser respondido pelo Senhor, porque para Ele nada é impossível, mas apresentem os vossos pedidos ao Senhor e nós cremos que Ele é poderoso para fazê-lo, se tudo aquilo que nós pedimos for para a honra, louvor e glória do nome do nosso Deus, e com certeza Ele não nos vai abandonar e vai estar sempre e continuamente conosco, nos protegendo, nos guardando e dando a presença do Espírito Santo. Então vamos orar
neste momento. Nossa, Senhor Jesus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecidos estamos a cada um desses que estão conosco neste momento, aqueles que nos veem e que recebem das tuas bênçãos, das tuas mãos santas e poderosas. Tu és um Deus fiel, tu és o Deus criador, o Deus soberano, o Deus que habita em cada um de nós, sendo nós pecadores, mas o Senhor se alegra em abençoar aqueles que, em obediência à tua palavra, aqueles que confiantes na tua palavra, aqueles que confiam e esperam nas tuas promessas, ó Senhor. O Senhor não vai deixar nenhum dos teus filhos desapontados. No nome de Cristo Jesus, Pai. Nós pedimos a tua proteção, o teu cuidado, o teu livramento para este possível vendaval que está por vir sobre esta nação. Que o Senhor esteja abençoando a cada um dos teus filhos, ao Júlio Caoro, que terá que regressar para o sul. E nós te pedimos também o teu cuidado e a tua proteção para ele, juntamente com a sua esposa e aqueles 2 pequeninos que estivemos junto ontem. Que o Senhor abençoe ainda continuamente este casal, guardando, protegendo e dando muitos anos de vida e saúde ali, juntamente com os irmãos da igreja em Nihama. Fica, Pai, por amor e em nome de Cristo Jesus. O nosso irmão Melvin, agradecido ao Senhor, buscando a tua presença, o teu cuidado e a tua proteção, e ele tem recebido e tem sido grato a Deus de público, assim como sua esposa, a irmã Renata, a sua filha Débora, que também estivemos juntos na manhã e tarde de ontem. Que o Senhor ali esteja mais uma vez abençoando esse casal, estendendo as tuas bênçãos aos familiares do nosso irmão Melvin, que está em São Paulo, os familiares da irmã Renata, assim como os familiares do Anderson, ao Anderson, aos familiares da Keiko e a Keiko, que também tem estado conosco, nos incentivando, nos encorajando para continuar com a tua palavra, continuar com este ministério, esta forma de levar a tua palavra. O Senhor continue a recompensar e abençoar também esses casais. No nome de Cristo Jesus, igualmente, pelo nosso irmão Nishimura, a nossa irmã Maria, sua esposa, que o Senhor esteja abençoando eles ali, guardando, protegendo, abençoando o trabalho das mãos desse teu filho, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. A irmã Luzinete, aos familiares dela, que o Senhor esteja com cada um, ao seu filho, ao seu esposo, aos familiares do esposo, ali onde elas estão neste momento, no Rio Grande do Sul. Que o Senhor esteja consolando, alegrando, dando a alegria e a paz necessária, confortando os corações, no nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor tem estado com eles e que cada dificuldade, cada problema e cada propósito do coração deste casal, o Senhor com certeza dará a solução que é melhor para cada um deles, no nome do Senhor Jesus. Aos familiares da nossa irmã Luzinete, que estão em São Paulo, continua abençoando. No nome de Jesus, também a Bianca, que o Senhor esteja abençoando esta tua filha, que não pôde estar conosco. A irmã Maria, que estivemos ontem, que o Senhor esteja abençoando ela, dando a sabedoria necessária para estar na tua casa, para cumprir o desejo e o teu propósito para aquela vida. No nome de Cristo Jesus, entregamos em tuas misericordiosas e santas mãos a cada um desses pedidos aqui apresentados, que o Senhor esteja em cada lar e cada família, no nome e por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É que nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, Senhor Jesus. Então, as dificuldades com certeza não vêm, mas vamos continuar confiando no Senhor. Ele é o nosso escudo e fortaleza, Ele é o nosso protetor. Ele é o Senhor e somente o Senhor é aquele que pode nos conceder a vitória na dificuldade, na luta, no problema, que todas as coisas ocorrem igualmente a todos, mas nós continuaremos confiando porque o Senhor é misericordioso e confiamos na fidelidade do Senhor em cumprir todas as promessas registradas na palavra de Deus. Por isso, vamos permanecer firmes, irmãos
amados irmãs, em tudo aquilo que o Senhor disse, tudo aquilo que se cumpriu e tudo aquilo que se cumprirá na nossa vida, na vida de cada um dos santos. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao nosso Deus. Vamos, então, procurar nos aprofundar ou apenas aprender um pouco mais sobre esses versículos que vimos e que vamos reler novamente. O versículo 1 que diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, então precisa crer. Este é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, todo aquele que ama a Deus, a qual gerou a Cristo Jesus, semelhante aos homens, também ama ao que dele é nascido. Então, é um elo, é uma corrente, é uma sequência. E que o que fazer, então, para ser nascido de Deus? Porque todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, o que fazer para ser nascido de Deus? Nós precisamos, a resposta está no texto. Então, precisamos crer sem reservas. Este que é a dificuldade de muitos. Crer sem reservas que Jesus é o Cristo. Então, Jesus é o Cristo. O que significa isto? Crer que Jesus é o ungido de Deus. Crer que Jesus é o Messias prometido por Deus para vir ao mundo vindo do céu. Então, Jesus deixou o seu trono de glória, esvaziou-se a si mesmo, não foi esvaziado por ninguém, entregou-se a si mesmo para sofrer, para padecer, sofrer e morrer em nosso lugar. Então, nós precisamos crer com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, que Jesus, aquele que nasceu há 2000 anos atrás, de uma virgem chamada Maria. Então, ele é o Cristo. Jesus é o nome. Cristo significa ungido de Deus. O Messias prometido já pelas Escrituras na antiguidade. Então, ele veio a este mundo cumprindo a promessa do Senhor, que enviaria o seu único e amado Filho. Então, ungido significa em língua grega, porque utilizava-se o hebraico. Então, em língua grega significa Cristo, que significa também aquele que foi consagrado por Deus. Então, este é o significado de Cristo. Jesus existem muitos, só na Bíblia tem mais que um Jesus. Jesus o justo. Então é uma outra pessoa, não é Jesus o Filho de Deus, porque o Filho de Deus é Jesus o Cristo, ou aquele que nasceu de uma virgem. Então é diferentemente de qualquer e todo outro homem, que não pode ser comparado ao Senhor, e nem o Senhor ser comparado a nenhum homem. Então, ele foi consagrado por Deus, que está em João, capítulo 1, versículo 41. Não é 1 João, é João. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. E está escrito assim. Claro que está inserido num outro contexto, é claro. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Então, também esta palavra Messias, que traduzido no nosso idioma também é Cristo, Jesus Cristo. Nós utilizamos esta palavra também. Então, todo aquele
todo aquele significa o quê? Porque está escrito todo aquele que crê. Então, todo aquele significa que é para todas as pessoas que creem. Todos os que foram transformados pelo Espírito Santo. Não é crer só com intelecto. Todo aquele que crê que Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo, homem, semelhante aos homens, foi gerado pelo Pai. Veja que a frase está no singular. Então, todo aquele que crê que Jesus Cristo veio em carne. Então, é um só. E ele, então, foi gerado. Não tem uma outra forma, porque a Virgem foi, na sua virgindade, ela foi revestida do poder e da virtude do Altíssimo, de Deus. E se achou grávida. Então não tem interferência de homem nenhum. No versículo 2, nós lemos que nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, os nossos irmãos em Cristo, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E se nós guardamos os seus mandamentos, nós amamos os filhos de Deus. Por isso que eu falei, é recíproco. Então, como saber, então, se amamos a Deus? Porque aqui ele está dizendo, quando nós amamos os filhos de Deus, é porque nós amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, como saber se amamos a Deus? Bem, a resposta também está no texto, mas existe um outro texto que está em 1 João, que é o nosso texto original, no capítulo 3, versículo 14. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Então, era morto nos pecados, mas Cristo nos salvou e passamos para a vida. Então, sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Então, amar aos irmãos em Cristo, de outra denominação, de outra igreja, mas que é cristão fiel a Deus, que ama ao Senhor, que permanece temente a Deus, com integridade, um cristão autêntico. Então eu tenho que amar a esse meu irmão. E quem não ama o seu irmão permanece na morte, ou seja, não passou da morte para a vida. Em outras palavras, ainda não se converteu e ainda não foi salvo. Isso na minha linguagem. Então, é muito perigoso. Em 1 João também está escrito, no capítulo 4, versículo 20. Esse versículo é mais conhecido. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. E mentiroso é amigo de quem? Do pai da mentira. Satanás, diabo e seus anjos. Então, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, isso é, segundo a palavra de Deus, é impossível. Então, aqui ele está falando, ama o seu irmão, não é o irmão carnal, mas sim ao nosso irmão em Cristo. Aquele que está próximo e aquele que está distante. Aquele que nós, podendo fazer algo para minimizar a dor, para amenizar o sofrimento, se pudermos fazer algo, nós temos que fazer para demonstrar o amor de Deus através de nós. Então, como é que eu posso amar a Deus se eu nunca vi
e digo que amo ao meu irmão, na verdade, eu não estou fazendo isso. Eu não estou amando ao meu irmão. Então, ele diz que ama a Deus, mas ao seu irmão em Cristo, não. Porque ele é isso ou porque ele é aquilo. Se ele é isso ou ele é aquilo, eu também sou aquilo ou sou isso. Todos nós somos imperfeitos e procuramos, evidentemente, se aperfeiçoar. Não chegar à perfeição, porque perfeito é só um. Amém. E nós procuramos nos chegar à perfeição, pela misericórdia do nosso Deus. Então, esse amor aos irmãos também deve ser legítimo e genuíno. Como escreveu o Julinho hoje, o verso do dia de Filipenses. Então, sem amor legítimo e genuíno, que não procede de qualquer motivo impróprio, um motivo que não é esse de amar realmente a pessoa, no sentido de estar pronto para colaborar de alguma forma. Então, esse é um motivo próprio. Motivos impróprios tem uma lista enorme, mas devemos amá-los porque eles também são filhos de Deus e também porque amamos a Deus. Então, esse amor deve ser o quê? Sem um motivo impróprio. Dizemos também comumente segundas intenções. Ou seja, não revela a real razão desse amor, dessa ajuda, desse amparo para com esse irmão. E então, dessa forma, não está correto. Devemos amar aos nossos irmãos, porque também eles são filhos de Deus. E se são filhos de Deus, nós dizemos que amamos a Deus. Então é o que eu chamo de causa e efeito. Porque amamos a Deus por causa do seu amor, e não por causa do temor a Ele. Então devemos amar a Deus por causa do seu amor para conosco, da sua fidelidade. Não porque Ele vai me castigar por isso ou por aquilo. Isso Ele vai. Se eu merecer, Ele vai, como está na palavra. O Senhor corrige a quem ama. Então eu prefiro ser corrigido do Senhor do que estar sem correção. Porque aí o Senhor não está nos amando. Ele nos entrega aos nossos prazeres. Ele não estará assim próximo de nós para estar nos abençoando, como deveríamos se estivéssemos sempre ao lado dele. E cada vez que nós nos afastamos mais do Senhor, ele parece pequeno. Cada vez que nós nos aproximamos do Senhor, ele parece cada vez maior. Amém. Isso é um comparativo que um irmão contou outro dia. No versículo 3, diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Vamos guardar os mandamentos, praticar, guardar no coração e praticar na vida diária. E os seus mandamentos não são pesados. Então, muitas vezes, tem cristão que não pensa desta forma. Então, ser um cristão verdadeiro é ouvir. Então, aquele cristão verdadeiro é aquele que ouve, guarda, aprende e pratica os mandamentos do Senhor nosso Deus. Ouvinte esquecidiço, como está na palavra, não vai nos tornar um obreiro aprovado. Guardar, sim, mas guardar no sentido de que não venhamos a nos esquecer desses mandamentos e praticar esses mandamentos. Porque se esquecemos, nós acabamos nos não praticando. O que muitas vezes nós fazemos no nosso local de trabalho. Trabalhamos um tempo em determinado lugar, depois mudamos. Quando voltamos, já esquecemos qual é a sequência do trabalho, qual é a sequência daquilo
que estávamos realizando. Por quê? Porque ficamos um tempo sem praticar. Então, praticar a palavra também. Não pratica a palavra, acaba esquecendo, acaba cometendo pecado. Então, obedecendo também em tudo aquilo que o Senhor requer de nós. Então, o Senhor não pede nada, mas Ele requer de nós. Então, se não obedecemos os seus mandamentos, é porque não amamos ao Senhor. Porque se formos obedientes ou procurar ser fiel e obediente ao Senhor, então, por isso, demonstra o nosso amor ao Senhor, em cumprir, por causa do amor incondicional do Senhor. Entender os mandamentos do Senhor também é simples. Entender, colocar assim na mente, é simples, mas colocá-los na prática da nossa vida diária aí vai exigir de nós. Então, isso exigirá de cada um de nós. Para cumprir os mandamentos do Senhor como Ele quer, não é da minha forma que eu quero, mas nós precisamos ter assim uma humildade, abnegação, que é o que Cristo Jesus nos deixou, não sendo Deus, não teve por como diz, não se apresentou com os seus poderes como Deus, ele se esvaziou daquilo que ele poderia fazê-lo, como no caso de Pedro, puxou da espada, ele respondeu o que para Pedro? Poderia mandar 12 legiões de anjos. Quer dizer, um anjo só faz um estrago, não? Imagina 12 mil anjos. Então, essa abnegação, ou seja, de não querer usufruir daquilo que é o nosso direito, esta humildade a Deus, esta obediência fiel a Deus, principalmente o arrependimento, ou seja, daquilo que fazia errado e não fazer mais, e da perseverança. Então, os mandamentos do Senhor é simples, né? Mas quando vai se colocar na prática, se torna, muitas vezes, para muitos, impossível. Por causa do quê? Citei algumas palavras: humildade, obediência, arrependimento, perseverança. Temos que ter isso, senão fica muito difícil também. O cumprimento dos mandamentos do Senhor não é uma tarefa árdua e penosa, né? Ou, como mencionou o texto. Eles não são alguma coisa ruim de ser praticado. Praticar os mandamentos do Senhor não é isso que muitas pessoas pensam. Para aquele que está perdido no mundo, realmente é difícil, é impossível. Ele não tem o Espírito Santo. Então fica realmente impossível para ele praticar aquilo que agrada ao Senhor. Então, esses mandamentos, né, não vai nos trazer uma tarefa árdua e penosa. Não é algo que nos vai trazer o cumprimento desses mandamentos. Não nos vai trazer tristeza. Não é algo que nos traz tristeza, e sim alegria. Cumprir os mandamentos do Senhor é que nos leva ao amadurecimento na fé e, consequentemente, à aprovação de Deus. Nós queremos ser aprovados por Deus em tudo aquilo que nós fizermos, para agradar ao Senhor. Nós, muitas vezes, agradamos ao nosso superior na nossa empresa, onde nós trabalhamos. Por que não agradar a Deus, que é o nosso superior, o supremo superior? Então, os mandamentos do Senhor podem ser difíceis de praticar se não quisermos deixar as atitudes pecaminosas e as práticas do mundo. É isso que eu disse há um minuto atrás. Então, fica difícil praticar, fica difícil colocar em prática os mandamentos do Senhor. Por quê? Porque eu não quero deixar aquelas atitudes pecaminosas do passado, quando estávamos mortos nos nossos pecados. E também
não quero deixar as práticas do mundo, porque na verdade todo mundo está fazendo, por que eu não posso fazer também? Então fica difícil, com certeza é impossível de cumprir os mandamentos do Senhor, e assim não vai agradar a Deus, e por isso não ama a Deus e também não ama o seu próximo. Então, assim como quando não deixamos de praticar as obras reprovadas pelo Senhor. Então sabemos que aquilo é reprovado por o Senhor, mas eu continuo praticando. Ou seja, quando continuamos a satisfazer os desejos da carne. Se algum desses pontos estiver em nossa vida, de satisfazer aquilo que desejamos, de cumprir o que o mundo diz que é normal, é correto, então, aí sim, então, vai ser impossível cumprir os mandamentos de Deus. Isso torna para cada um de nós um fardo pesado cumprir os mandamentos do Senhor. E acabamos de ler que na palavra de Deus não é pesado. No versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a vitória sobre o mundo e sobre o pecado foi totalmente obtida por Cristo Jesus. Tanto na sua vida terrena, como homem, como através da sua morte na cruz. Então, ele venceu totalmente. Assim sendo, como ele venceu, como tem um versículo bem conhecido, assim sendo, ele venceu o mundo, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele também nos concede semelhante vitória quando cremos nele como o único Filho de Deus que padeceu e morreu em nosso lugar. Que é o que está escrito em João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo, ele tem, vamos dizer assim, a receita para você e eu vencermos o mundo. E nós sabemos que é obediência, fidelidade e tudo aquilo que agrada ao Senhor, não? Então, o que é a nossa fé? A nossa fé é a nossa confissão pública de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio ao mundo em carne. Começa aí. Então, aí que se inicia a nossa fé. Porque se eu não creio que Jesus é o Cristo, foi apenas um homem, um profeta, também não é o Filho de Deus, nasceu de uma virgem, mas não era bem virgem assim. Já está misturando tudo, já está fazendo tudo errado. E também o Filho de Deus, na verdade, como alguns ainda estão esperando que o Cristo venha. O Messias prometido ainda não veio para alguns, eles estão esperando. Então eles não creem naquilo que nós cremos. E como nós cremos, somente Ele nos concede poder para vencer o mundo e todo o pecado. Não tem uma outra forma, não tem um outro caminho, não tem uma outra pessoa, não tem nada. Somente Ele pode, então, nos tornar vencedores sobre o mundo e o pecado. E nós adquirimos esse poder em virtude do novo nascimento. Quando somos realmente nascidos de novo, então, o Senhor nos dá e nos capacita esse poder. Não que passamos a possuir o poder por nós mesmos. O poder não é nosso. Eu não aceita a Cristo, obedece a Cristo e eu passo a ter um poder por mim mesmo. Não, não tem esta possibilidade. Mas apenas e tão somente pela presença santa do Senhor em nosso ser. Então o Senhor passa a habitar no nosso coração, alma e corpo. Então aí sim eu vou estar capacitado pelo Espírito Santo para vencer o pecado e vencer toda a maldade que tem no mundo. Então todo aquele que é nascido de Deus tem dentro de si um poder suficientemente capaz para nos capacitar a vencer toda a maldade deste mundo. Por isso que todo aquele que é nascido de Deus, está lá no versículo 1.
ele tem dentro de si, porque ele é nascido de Deus, ele é o novo nascimento que nós chamamos, e ele tem dentro de si um poder, através do Espírito Santo, suficientemente capaz para nos capacitar. Este poder nos capacita, ele não pertence a nós. Ele pertence ao nosso Deus, ao Espírito Santo, e ele nos capacita a vencer toda a maldade deste mundo. E isso através da nossa fé. Não de uma convicção intelectual, do eu penso, eu acho, eu sinto. Não. Mas uma fé como resultado da ação de Deus dentro de nós. A fé vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então isso é que vai nos acrescentando a fé. A fé também é algo dinâmico. A fé também cresce e também pode diminuir e voltar a estaca zero. Temos que tomar cuidado. Então, essa ação de Deus dentro de nós é que nos leva à regeneração espiritual, que é o que nós precisamos. E aí passamos a obedecer a Deus com alegria e prazer. Não fica um fardo pesado, porque o Espírito Santo é que está em nós. E no versículo 5, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, quem é que vence o mundo? Não são todos. Não é para todos. A salvação é para todos? Sim, mas vencer o mundo não é para todos, infelizmente. Está escrito, para todo aquele. Bom, todo aquele significa todos. Mas para todo aquele que é governado pela obediência e prática dos versículos anteriores que nós lemos. Amém. Obedeceu, mas não praticou, ou praticou por um interesse paralelo, também não está correto. Então, Deus nos chama para nos transformar. Vem como está, mas será transformado. Isso que significa nascer de novo. Para realizar, sim, não fica como está, tem que crescer. Por isso que existe um crescimento, algo dinâmico, cada vez mais próximo do Senhor. Então, Deus nos chama para nos transformar, para realizar em nós mudanças e atitudes em direção à santificação. É para isso que o Senhor nos chama. Ele nos chama para amá-lo e servi-lo totalmente e intensamente, de forma que agrade ao Senhor, procurando cada vez mais desta forma agradar ao Senhor e não entristecer o Espírito Santo em que nós habita. Então, com certeza, Deus sempre faz a sua parte e nós deveremos fazer a nossa parte no processo da salvação, que está em 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Ou seja, procurar ser imitador de Cristo. Tem tanta gente que imita tanta gente, eu também já fiz isso. E então, por que não imitar Jesus? Vai fazer alguma coisa e vê. Se usa o Senhor Jesus como o seu espelho. O Senhor Jesus faria isso? Sim. Segue em frente. O Senhor Jesus faria isso? Não. Então não faça. Então isso que significa o quê? Aquele que diz que está nele deve andar como ele deve andar. Não é pode andar ou anda se der tempo, se possível. Deve andar como ele andou. E se não andar como ele andou, está cometendo pecado. Porque deve andar. Conclusão. A fé é a fonte do amor e é de onde obteremos a vitória sobre o mundo e o pecado, que estão nos primeiros versículos. Então, o amor ao nosso Deus e o amor ao nosso próximo. É através da fé que tomamos posse da vida eterna. Amém? Amém? Então, este é aquele que vence o mundo, a nossa fé. E esta fé também nos leva à prática do amor. E também onde vou... Sim, fidelidade. E de onde também obteremos a vitória sobre o mundo e o pecado.
Então, é a nossa fé. A fé é que o Espírito Santo nos acrescenta. E é através da fé que, na vida futura, tomaremos, então, posse da vida eterna que nos garante Cristo Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Que o Senhor possa continuar conosco em mais esta semana. Que esta palavra possa ser de edificação para cada um de nós. Que o Senhor esteja nos abençoando para que possamos no próximo domingo, segundo domingo do mês de agosto de 2023, possamos estar aqui reunidos para a Santa Ceia do Senhor. Aqueles que estão conosco, aqueles que nos assistem, que o Senhor esteja abençoando em mais essa semana, não nos esquecendo de que o culto da Santa Ceia deve ser importante para cada um de nós. Assim como participamos aqui na igreja japonesa neste domingo pela manhã. E eles fazem a Santa Ceia no primeiro domingo do mês. Vamos orar ao Senhor. Desculpem passar alguns minutos. Ó soberano e amado Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, porque se nós amamos a ti, ó Deus, nós deveremos amar ao nosso semelhante, ao nosso irmão em Cristo, aos nossos familiares, àqueles que estão próximos e àqueles que estão distantes. Mas com um amor incondicional, como o amor de Cristo em nosso favor, que entregou-se a si mesmo e foi morto em nosso lugar. Nós te agradecemos, Pai, por esse sublime e infinito e indescritível amor para conosco. No nome de Cristo Jesus, abençoa o teu servo, a tua serva, aquele que vai estar iniciando um novo dia. Nós te pedimos a tua presença, o teu cuidado. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneça com todos nós desde agora e para sempre. E nós dizemos amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe e guarde no precioso e santo nome do Senhor Jesus. Amém. Muito grato.